Meus amigos, meus filhos, meus irmãos, boa tarde. Estou novamente fazendo uma postagem da Nova Ordem de Jesus. Hoje, meu objetivo é falar sobre Paulo de Tarso. O tempo é muito curto, eu não posso me expandir, dizer o que eu quero, o que eu estudei, o que eu li nos livros de Paulo de Tarso, que já foram, eu tenho aqui 4 livros de Paulo de Tarso, mas não posso falar porque o tempo é muito curto. Então é o seguinte, eu vou falar com vocês primeiramente. Paulo de Tarso foi o maior divulgador do cristianismo até hoje. Ele conseguiu difundir o cristianismo na região do Mediterrâneo todinho, Oriente Médio, Ásia, tudo ali foi Paulo de Tarso que fez. Ele realmente, ainda hoje, continua divulgando o cristianismo verdadeiro. Então, a mensagem dele, aqui no livro, o livro é esse, é Lucidário. Inclusive, esse livro, meus irmãos, ele foi que me abriu os olhos para a Nova Ordem de Jesus, em 1982, em Recife. Por insistência de minha irmã, eu li esse livro. Mas no que li, quer dizer, eu não queria ler. Eu insisti, eu li o livro. Quando eu terminei de ler o livro, estava completamente modificada a minha cabeça. Parecia que eu estava esperando aquilo para que modificasse a minha vida. Aí eu li o livro, fiquei pensando, 25 anos de casada, eu deixei meu marido, 25 anos de casada, eu deixei família, vim eu, meu filho e minha filha. Então foi um desastre na família. Eu já com 49 anos, foi um drama, mas graças a Deus, graças à ajuda da espiritualidade, eu venci em todas as batalhas, graças à ajuda da espiritualidade. Sempre tenho que dizer isso, porque os momentos foram difíceis. Então é o seguinte, Paulo de Tarso começa explicando no livro, nesse capítulo 5, que a humanidade é uma só. Os seres humanos que habitam a Terra e os seres espirituais que habitam o mundo espiritual. Tanto os encarnados como desencarnados formam a humanidade. A humanidade é isso, não é somente a humanidade não se dirige unicamente aos humanos que têm corpo, não. São espíritos e os que estão materializados, que somos nós, né? Então, nesse agrupamento de personalidades que somos nós, o mundo espiritual vive sempre preocupada com a nossa evolução. O mundo espiritual vive preocupado com a nossa evolução. Eles querem contribuir. Por quê? Porque tudo no mundo espiritual está previsto. Nada é por acaso, não existe. É difícil de aceitar, mas não existe o acaso no mundo espiritual. Então, estava previsto já, agora, após 2000 anos que Jesus lançou essa filosofia de um Deus único, estava previsto já a Terra, esse planeta minúsculo, passar da categoria de expiação em provas para de regeneração. Então, estava previsto já 2000 anos atrás. Mas acontece que, por todo o esforço, todos os esforços que o mundo espiritual, que os espíritos de luz, as forças superiores fizessem para nós crescermos espiritualmente, tudo foi em vão. A nossa ascensão foi minúscula. Então, tornou-se um problema, porque vai haver a separação do joio e do trigo. A Terra vai passar para uma categoria mais evoluída, que é de regeneração. Então, houve necessidade de transformar a topografia do planeta Terra para acolher essa população de muito mais almas encarnadas, mais ou menos 10 bilhões de seres encarnados. Então, essa transformação topográfica
já está toda programada no subsolo do planeta Terra, aqui abaixo da crosta, tudo programado. Falta somente eclodir e está muito prestes. Vocês observem, todas as informações que vocês recebem de espírito de luz, todas sem exceção, dizem, chegou a hora, vocês têm que se preocupar com a sua maneira de agir, desprezar um pouco esse mundo de riqueza, de bens, se preocupar com a vida espiritual, que essa é que prepara para a nossa vida na espiritualidade. Então, Paulo de Tarso diz aqui, arrumar nossas bagagens para a grande viagem. Paulo de Tarso é voltado nessas mensagens que ele nesse livro que ele faz parte da nova ordem de Jesus, ele só fala nisso, nesse livro, né? Como tem quadro que só fala em transição planetária. Então, ele diz, preparem as bagagens, porque chega no momento da grande viagem. Quais são essas bagagens? Bagagens são boas obras, amar o próximo, ajudar, caridade, moral ilibada, tentar seguir esse caminho. Não é só vai quem fez. Não, tentar. Nós temos que insistir, sermos úteis ao próximo nosso. Esta, meus irmãos, é a nossa bagagem. Entendeu? Senão, o resultado será, quem vai sofrer com isso somos nós. A bagagem é essa. E Paulo diz, arrumem as bagagens, porque a grande viagem está prestes a começar. Então, eu vou ler um trecho aqui, desse livro Elucidário, como eu falei. Vou ler um trechinho, porque tudo aqui não tem uma letra, uma palavra, que não seja psicografia. Nem nesse, nem nos demais livros da Nova Ordem de Jesus, que são 7. Um de Maria, maravilhoso. Um de Jesus, a vida dele, verdadeira, não essa que nós estudamos, catecismo, essas coisas. Aquilo tudo tem muita criação. Então, vida de Jesus, nova ordem de Jesus, que ele explica o que é que ele deseja que as pessoas que querem evoluir e que querem conhecer a nova ordem de Jesus, nova ordenação, né? Ordem não, ordem é isso, é grupos que se ordenam, que aceitam aqueles princípios da nova ordem de Jesus. E 4 são destinados à transição planetária. Então, esse daqui de Paulo de Tarso, mais adiante eu vou ler um outro, não há tempo, né? Paulo de Tarso tem uma confissão muito interessante aqui, que eu vou ler para vocês, porque aqui são 4 livros de Paulo de Tarso. Paulo Estevão, que vocês conhecem perfeitamente, tem o que o apóstolo Paulo, e tem um aqui muito interessante, que é um livro antigo, um português antigo, difícil, letras minúsculas, sobre o diário das viagens que Paulo fez no Mediterrâneo, no Oriente Médio. Então é um livro importantíssimo. Eu já li alguma coisa, mas eu vou realmente ler direitinho. Então é o seguinte, é uma confissão de Paulo de Tarso. Ele diz assim: quando eu me encontrava na Terra e tive a suprema felicidade de abraçar a doutrina de Jesus, que ele era contra Jesus. Ele sempre reencarna contra Jesus. Mas depois, é normal dele, ele fica um defensor número 1 de Jesus. E me lancei através de várias nações a propagá-las aos povos de então. Eu tive muitas ocasiões de sentir dentro de mim uma espécie de barreira ao prosseguimento da minha pregação. Tão enegrecidas eram ainda as mentes dos povos aos quais eu dirigia. Ele viajava aqui tem a Europa e embaixo tem o Mediterrâneo.
E no extremo leste do Mediterrâneo, é onde tem essa região, onde tem Jesus nasceu, essas coisas tudo de cristianismo, é lá. E Paulo de Tarso, andava pela praia do Mediterrâneo, visitava todas as ilhas, todas as cidades, passou, não sei se são 5 anos ele passou fazendo isso, vou ver, 4 ou 5, não sei. Sei, mas não esqueci. É o seguinte, viu? Tão enegrecida era ainda as mentes dos povos aos quais eu me dirigia. Agora veja agora. Ocasião eu tive, inclusive, de sucumbir à violência de atos praticados contra mim. Ele recebia agressões físicas, viu? E meus companheiros de pregação, tendo, numa dessas ocasiões, sido abandonado por meus verdugos em estado de morto. Ele sofria agressões morais, sociais, psicológicas, físicas, sofria agressão de todo tipo. Então, ligado, porém, o meu espírito ao Espírito de Jesus, naqueles tempos, como ainda hoje, a minha fonte de todo o bem, a ele eu apelava, ele, né, está falando naquela ocasião, a ele eu apelava nas circunstâncias descritas e o socorro eu o recebia prontamente. Quer dizer, quando ele estava numa situação muito difícil, ele e os apóstolos, os companheiros dele, né, eles se dirigiam a Jesus, às forças superiores, para ajudá-lo. Veja só. Ligados, porém, o meu espírito ao Espírito de Jesus, naqueles tempos, como ainda hoje, a minha fonte de todo o bem, a ele eu apelava nas circunstâncias descritas anteriormente. E o socorro eu recebia prontamente. Isso é a parte positiva, recebia socorro. Direis vós, provavelmente, nós, né? Que da última violência recebida nos arredores da grande capital da Itália, o socorro teria falhado? Por que ele foi tão violentamente morto, assassinado, morto mesmo, né? Por que não houve socorro? O socorro teria falhado, porquanto aí desencarnei da maneira que todos conheceis. Eu vos esclareço, porém, que muito ao contrário do que possais me supor. Ele foi degolado, viu? Com a faca, cortado mesmo. Supor. O socorro me foi enviado da maneira mais conveniente possível. Que é o paradoxo, né? A pessoa está a morrer degolado e ser conveniente da maneira mais conveniente possível. Não para o corpo exausto de caminhar centenas de milhares de milhas. Ele andava de qualquer jeito, ia de qualquer jeito. Se tivesse jangada, barco, a pé, ele ia de qualquer maneira. Ele queria visitar cidades para divulgar a boa nova, né? A vida de Jesus. Ele queria isso. E ia sempre em frente. Ele visitava montes, andava, sim, milhares de milhas através de montes e vales, cidades e vilas, da Ásia Menor ao Mediterrâneo, padecendo de todos os males e privações habituais das regiões citadas. E muita gente chutava ele, né? O corpo sentia ânsia de repousar para sempre, tal o sentido de aniquilamento que então me dominava, e somente o espírito vivia. É confissão de Paulo de Tarso. Lutava, pregava e orava às 24 horas do dia. Em tais circunstâncias, vê agora, Paulo de Tarso, viu? Em tais circunstâncias, o único desejo a vida me sugeria, embora meu espírito se recusasse a aceitá-lo por absolutamente incompatível com as leis de Deus. O suicídio, ele queria se suicidar. O aniquilamento total por minhas próprias mãos. Vê agora. Foi então que os meus pensamentos interpretados pela fonte, com letra maiúscula, de todo o bem, levaram os homens a promoverem minha libertação da carne pela degola. Ele foi degolado. Como sabeis, um ato que imediatamente me atirou nos braços do Senhor Jesus,
cessando de todo os meus sofrimentos físicos. Quer dizer que Paulo de Tarso queria se suicidar, ele não aguentava mais a situação, chutado, sem condições de descansar, dormir, comer. Então ele queria realmente, estava pensando nisso. Foi quando as forças superiores, com esse pensamento do próprio aniquilamento, deu um fim a ele. Degolaram ele e aí ele diz aqui que isso foi um grande benefício para ele. Vê só, um grande benefício para Paulo de Tarso, ele ter o pescoço decepado. Por quê? Ele explica. Porque aquelas cidades, aquelas vilas que ele visitou, no maior sacrifício, ele e um grupo, no maior sacrifício durou, me parece que são 4 a 5 anos que ele, vou ver que daqui, nem está aqui não, que ele lutou para divulgar o cristianismo. E ele não viu Jesus. Ele só encontrou com Jesus 3 anos após a crucificação. Então, o que aconteceu? Aqueles povos que ele havia visitado, que ele havia dito com todo o amor que ele tinha pela causa e por Jesus, aqueles povos todos ficaram sensibilizados com o fim de Paulo de Tarso. Então se voltaram mais ainda para aquilo que Paulo de Tarso lançou e divulgou naquelas cidades. Então foi como uma chama que se acendeu para os povos que foram visitados por Paulo de Tarso durante a sua fase de divulgação do cristianismo. Um foi esse. E o outro, ele diz, interessante, o outro motivo, o próprio imperador, que sempre foi contra o cristianismo, que perseguia todos os cristãos que queriam dar um desenvolvimento a Jesus, que é o cristianismo, o próprio imperador converteu-se ao cristianismo e hoje continua dando total assistência a Jesus Cristo. Isso foi fantástico, meus irmãos, saber que uma pessoa, um imperador daquela época, eu sei que foi um César, porque César, eu estudei muito sobre César, mas é complicado, porque são sucessores, é um local, é uma posição que se é pai para filho, e eles em geral se matam um, mata o outro. De qualquer maneira, o imperador, que sempre foi contra o cristianismo, ele próprio se tornou cristão e ainda hoje, isso aqui é importante, ainda hoje, passado 2000 anos, ele continua trabalhando para Jesus. Isso é fantástico, né, meus irmãos? Isso é uma confissão que Paulo de Tarso fez que eu não sabia. Agora, eu vou ler esse livro daqui, é o diário de Paulo de Tarso. Não foi feito, não. Está tudo registrado lá no Vaticano. O diário, nas viagens que ele fez. Eu vou ler, é muito difícil, porque é um português de 1800 e tanto, não é nada de agora. Então, ele conseguiu que todos que o ouviram antes voltaram, se interessaram muito e teve grande sucesso isso. Agora, hoje, ele dizia que naquele momento era difícil jogar essas verdades para um ser humano daquele momento, muito rude. Era uma civilização rude ainda. Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, ele diz que é necessário informar a todos os viventes que nós somos espíritos e que a nossa vida, aqui a Terra, é para ajudar a crescer o nosso desenvolvimento. Isso é o objetivo das encarnações. Se não houvesse isso, nós nem encarnaríamos.
Não, nós temos que encarnar aqui na Terra, vivemos em geral, não sei quanto tempo, 50, 60, 70, para quê? Para obter experiência, vivência, saber amar o próximo. E quando voltarmos para o mundo espiritual, novamente nós seguiremos, uniremos nossos conhecimentos de talvez 10, 15 vezes que nós encarnamos para fazer o nosso currículo daqui, entendeu? Deixa eu ver aqui, agora aqui. Então, o que ele diz, o que Paulo de Tarso diz, é que nós, e todo mundo sabe, o que nós temos é que sermos úteis ao próximo, ter amor por nosso companheiro, nosso irmão. É um ser humano, meu irmão. Se é um ser humano é porque é meu irmão, Deus criou, é igual a mim. Amar esse ser humano, ter paciência com ele, entendeu? Paciência, amar o ser humano, saber que aquele que me pede ajuda, bate na minha porta para pedir uma ajuda, ele é meu irmão. Eu tenho que fazer, tenho que dar um jeito para ajudar, e é isso que eu faço. Deixar de lado essas grandezas, a grandeza material, querer comprar um carro do ano, querer viajar, sempre gastar. Não, meus irmãos, nós somos uma coletividade, entendeu? E outra coisa, nós estamos em transição planetária, a separação do joio do trigo. No vestibular, eu considero isso como um Enem. Eu considero o momento como um Enem. Todos vão fazer essa prova. E outra coisa, Paulo de Tarso diz, os dias estão correndo, entendeu? Os dias estão correndo, ninguém poderá deter esse processo que está previsto há 2000 anos atrás, ninguém poderá deter, meus irmãos, ninguém. Então, o que importa, eu fico surpresa. Meu ambiente mesmo, as pessoas preocupadas com tanta coisa, não estão preocupadas com a espiritualidade, não. Mesmo de outras religiões, vão, assistem à missa ou ao palestra, sei lá, e voltam para casa, pô, terminou, missão cumprida. Não, missão não está cumprida. Você ir à missa e voltar, não está cumprida a missão, você tem que se envolver. A sua vida tem que estar envolvida com a vida do próximo, a carência do próximo. É assim. Tem que ser assim. Então, a matéria, explica, Paulo está dizendo que a matéria é passageira. O que fica é o espírito, que é eterno. O espírito, como eu expliquei, já fiz postagem referente a isso, o espírito nasceu de um simples sentimento de Deus, eu digo do Criador. Sentimento do Criador de criar algo, fora ele, essa luz, sim, somos nós. Então, a vida dos espíritos é eterna, o eterno, depois que nós ficamos unidos, independente de Deus, como ele conta no livro, né? Jesus conta, né? E Maria também, no livro dela. Depois que nós ficamos individualizados, Marlene sou eu. Aí eu comecei a crescer. O fim, eu não sei qual é. Então, ele explica muito nesse livro, toda a literatura da nova ordem. O Espírito é eterno. Nós não devemos nos preocupar tanto com roupa, passeio, festas. Não, porque o tempo está muito próximo. Ele diz, arrume as suas bagagens. Ninguém pode modificar os acontecimentos previstos pelas forças superiores, pelos espíritos de luz, há 2000 anos atrás. Ninguém pode modificar ninguém. Então não importa o que ele disse aqui, quando ele fala essa confissão dele, que sofreu a degola, né? Ele diz, não importa, meus filhos, a maneira pela qual você vai desencarnar.
Porque uma vez desencarnado, a matéria termina, passou-se todo o sofrimento. O que vem agora? Responsabilidade. Mostrar o que fez, o que deixou de fazer. Entendeu? A pessoa viver, digamos, 70 anos aqui na Terra e não se preocupar com a parte espiritual, isso é inadmissível. Não se preocupar quem eu sou com a parte espiritual. Mas não é, como eu digo, não é frequentar e voltar, não. Tem que se envolver. Nós temos que nos envolver com a nossa parte espiritual, porque o espírito é eterno. A carne é passageira. A carne se decompõe, torna-se pó. Entendeu, meus irmãos? Então, isso, arrumar as bagagens, porque o navio está próximo. É uma mensagem sobre a transição planetária, porque tudo está organizado já, tudo está previsto, nada poderá ser modificado, como diz o livro aqui. Entendeu? Então é isso. Resumindo, Paulo de Tarso, parabéns para ele. Eu sou total apreciadora de Paulo de Tarso. Para mim foi um expoente do cristianismo, como foi Tomé, como foi Tiago, Maria e tantas outras. Mas Paulo de Tarso é um expoente mesmo. Ele luta para a divulgação do cristianismo verdadeiro. Comigo, viu, meus irmãos? Teve um incidentezinho, 2 incidentes relacionados. Eu quero dizer para vocês o seguinte: porque um espírito é mais evoluído que eu, vou dizer no meu caso, ele é mais evoluído, ele é mais é mais luminoso, né? Tem aquela que eu falei a vez anterior, todos nós temos aquele diadema de luz que eu não sabia, para mim foi surpresa. Como o espírito mais evoluído, ele é mais evoluído, mas ele, meus irmãos, tem total atenção com as pessoas que estão, com os encarnados. Eles não estão distantes da gente, não estão distantes. Não pense que Maria é uma pessoa longe, distante. Não, nem Paulo de Tarso, nenhum espírito, porque a comunicação dele com a gente é imediata. Ele sabe o que nós estamos pensando, ele não tem palavras assim como nós. Ele sabe o que nós pensamos, ele sabe quem somos nós. Entendeu, meus irmãos? Então, preciso colocar a espiritualidade em nossa vida diária. Entendeu? Precisamos pensar assim: eu sou corpo, mas eu tenho alma. E os que estão aqui nesta sala agora, nesse momento, são espíritos. Espíritos, meus amigos. Eu tenho total naturalidade com a espiritualidade. Eu tenho total naturalidade. Não fico achando que é uma coisa longe. Não. Está comigo aqui, nesse momento que eu estou falando para vocês, esta sala aqui tem espíritos. E sejam bem-vindos, é isso que eu digo. Então é isso, meus irmãos. Paulo de Tarso, então, foi o grande divulgador do cristianismo. Parabéns para ele. Que Jesus esteja sempre junto dele para divulgar o cristianismo verdadeiro e para nos defender de tudo que venha nos desviar do caminho da evolução. Essa é a verdade. Tudo que acontece, que nós poderíamos desviar-nos para nos afastar da evolução, que ele nos une, que ele nos volte. É isso, meus irmãos. Tinha muito que dizer, mas não tem, porque não há tempo. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo ilumine a todos nós. Maria, Paulo de Tarso, que é o divulgador do cristianismo. Tomé, apóstolo Tomé, veio com o nome de Allan Kardec.
Está escrito no livro, não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito no livro, que eu já expliquei aqui umas 3 vezes. No livro está escrito isso. Tomé nasceu em 3 de outubro de 1104, com a missão de codificar o Espiritismo. Entendeu? Que a FEB é que está dizendo isso no livro Universo e Vida. Então, é tão pequeno o trecho que ninguém dá atenção. Então, Tomé é importantíssimo, ele é o coordenador da Nova Ordem de Jesus. Tomé, Paulo de Tarso é o divulgador. Maria, tantas outras, Jesus no caso. Temos que ser felizes. Nós temos que ser felizes, meus irmãos. Entendeu? Dessa aproximação com os seres superiores, na transição planetária, que estão lutando por nós. Entendeu? Isso é muito, muito bom, meus irmãos. Isso é uma graça para todos nós. Então vamos aceitar a espiritualidade com mais naturalidade. É isso que eu digo, com mais naturalidade. Não fazer aquela distância. Não, somos nós. Nós somos espíritos. No momento, utilizando a carne. Mas nós somos espíritos iguais a eles. Entendeu, meus irmãos? Graças a Deus. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Que a paz de Deus ilumine nossas vidas, nossas casas, nossos irmãos e tudo o que pertence ao planeta Terra. Amém.